Fala galera, tô aqui improvisado, hoje tô fora do estúdio para falar sobre o Clube da Meia-Noite, a nova série de Mike Flanagan que acabou de chegar na Netflix. Só que antes de começar essa crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se tá conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente assim, para não perder absolutamente nada. E bora lá! Uma parte importante da adolescência de qualquer pessoa é confrontar as coisas que mais o assustam. Quer isso resulte na superação desses medos ou na descoberta de seus próprios limites. Isso pode ser verdade para a transição para a vida adulta e todos os obstáculos que o acompanham, ou até mesmo para as histórias em que investimos. Christopher Pike, que entregou dezenas de contos aterrorizantes para os crescentes fãs de terror, a nova série, O Clube da Meia-Noite, da Netflix, pode tirar seu nome de uma história específica de Pike, embora sua totalidade sirva como uma homenagem ao impressionante catálogo do escritor. Servindo um pouco como uma antologia, um pouco como uma narrativa abrangente, O Clube da Meia-Noite consegue contar histórias de terror competentes com tanta diversidade quanto as figuras do próprio Clube da Meia-Noite, embora nunca exceda a eficácia do material de origem. Situado em um lar para adolescentes com doenças terminais em 94, os moradores se reúnem regularmente à meia-noite para contar histórias assustadoras uns aos outros. Embora muitas dessas histórias sejam voos de fantasia, os adolescentes começam a ver sinais assustadores de que a morte que sua casa testemunhou pode torná-lo um lar para mais do que esperavam. Quando se trata de emprestar elementos de várias narrativas e juntá-los em uma aventura, há poucas mãos mais confiáveis no mundo de terror do que Flanagan. As suas séries da Netflix emprestaram elementos de Shirley Jackson e Henry James, respectivamente, e inventaram novos conceitos para criar experiências aclamadas pela crítica. A estrutura geral e o formato de Clube da Meia-Noite possibilitam um remix de elementos que sua série anterior não podia pegar, mas esta forma torna o investimento mais difícil. Embora os elementos de narrativa nesta série funcionem absolutamente, o fio condutor de um segredo misterioso e possivelmente mortal contido em uma casa destinada a ajudar os jovens e fazer a transição para a morte em suas próprias mãos cria um thriller envolvente que mergulha no sobrenatural. Os desvios de entregar as histórias que os adolescentes estão contando também funcionam, pois esse distanciamento da realidade possibilita que a série explore uma gama muito mais ampla de terror. De episódio para episódio, podemos pular de histórias de fantasmas para ficção científica e retrocessos dos anos 50, todos com a mistura certa de capricho e medo. As eficiências da série, infelizmente, são intrínsecas à abordagem de adaptação do material original. A narrativa geral se estende por 10 episódios de 1 hora, com algumas parcelas se apoiando mais fortemente na história baseada em 1994, enquanto outras passam mais tempo descrevendo os contos que não estão sendo contados. O desafio é que os espectadores primeiro são encarregados de investir nesses personagens fictícios, e nós somos encarregados de investir nos resultados das histórias que esses personagens estão contando. Se a série fosse uma antologia tradicional, entraríamos em uma realidade totalmente nova a cada episódio. Mas ao contar histórias dentro de uma história, há muita desconexão para o público investir, muito nesses contos de fogueira. Isso prejudica a eficácia de cada uma dessas experiências. Por ter episódios com um tempo de discussão tão longo, pode se tornar uma experiência exaustiva. Outra escolha estilística que tanto ajuda quanto prejudica a série é que, dentro de cada história contada, os atores que compõem a narrativa do mundo real também participam dessas histórias contadas pelo Clube da Meia-Noite. Isso ajuda a enriquecer o público tanto para os artistas quanto para os personagens que estão interpretando na narrativa geral, e evoca uma imersão mais íntima em seu mundo. Por outro lado, quando chegamos ao final da temporada, esse borrão entre as realidades da série acende elementos confusos, onde o público nem sempre tem certeza se está vendo a realidade. Uma história dentro de uma história ou uma possível revelação que o que pensavam ser uma realidade era na verdade apenas outra história. Lutas narrativas à parte, Clube da Meia-Noite ainda é seguramente eficaz. Flanagan tem o dom de borrar as linhas entre os gêneros, contando histórias que são tão eficazes quanto horrores ou dramas ou romances, que ele continua com esta série. Parte da razão pela qual os jovens fãs de terror estão tão interessados no gênero é porque é nessa época que começamos a lidar com nossa própria mortalidade, mesmo que seja de uma maneira muito ambígua. A série abraça totalmente todos os medos que acompanham a vida adulta.
Sejam eles a luta universal da nossa própria morte ou o desafio mais específico de aceitar a sexualidade e todo o julgamento que traz junto. Todos os personagens do conjunto contornam as expectativas e vêm de artistas convincentes, criando uma série voltada para adolescentes que parecia que só poderia vir das páginas de Pike. Com cada personagem vivendo um tempo emprestado, vê-los se divertir com histórias assustadoras nos torna queridos, tornando seu potencial de passagem ainda mais doloroso. Assim como nossas amizades em qualquer idade, estamos todos vivendo com um tempo emprestado, com o Clube da Meia-Noite nos lembrando de não desperdiçar esses relacionamentos enquanto os temos, ao mesmo tempo em que não nos deixa definir esse tempo por suas datas de expiração. As habilidades de Flanagan como contador de histórias atingiram o pico com A Missa da Meia-Noite no ano passado, graças em grande parte à forma como ele conseguiu construir um impulso narrativo dramático e horripilante organicamente e em uma taxa igual, apenas para o Clube da Meia-Noite marcar uma regressão. Cada componente por si só pode funcionar, mas eles não conseguem se unir em um produto final coeso. Ao oferecer uma história mais autêntica para adolescentes, o Clube da Meia-Noite pode ser a droga de entrada perfeita para os fãs de terror em ascensão investirem mais no gênero ou especificamente em Pike, enquanto o público mais velho provavelmente se conectará menos com os horrores desconexos e mais com a natureza de nossa própria morte. Podemos fugir dele e podemos ter medo dele, mas isso não impedirá que ele aconteça, inspirando-nos a fazer um balanço e apreciar o que temos enquanto o temos. Então galera, coloquem nos comentários o que vocês acharam do Clube da Meia-Noite, vamos seguir conversando. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!